ele é um campeão. Mas será que sempre se considerou assim? Será que dentro do seu coração conquistou tudo que sempre quis? Hoje nós vamos conversar com um convidado muito especial que é orgulho para o nosso país. Está conosco o recordista mundial, atleta paraolímpico de natação, Daniel de Faria Dias. Daniel, boa noite, bem-vindo ao programa. Boa noite, obrigado. Bom te receber aqui, viu? Que bom. Antes de começar o programa, me falaram que você é assim um pouquinho tímido. Tava brincando. Não gosta de não televisão, sou nada. não é nada disso, né, Daniel? Não. O pessoal tava... Tudo lorota, né? Mas, Daniel, vamos contar um pouco da sua história. Eu tenho aqui sobre a mesa várias medalhas, na verdade são 11 medalhas ao todo, não é? E todas do ano que passou, das Olimpíadas que aconteceram, das Paralimpíadas, né, que aconteceram lá em Guadalajara. E você veio de lá muito rico, hein, cara? Você trouxe quase uma tonelada de ouro de lá. Como é que começou seria, essa? Né, se fosse ouro. Mas vale mais do que ouro. Sem dúvida, sem dúvida. É verdade? Você não trocaria uma dessa aqui? Não, jamais. Por uma barra de ouro, por exemplo. Não, não. O sabor dessa conquista é diferente. Como é que começou essa história? Eu sempre fui uma criança, né, que gostava de esportes. Sempre gostei de praticar esportes, mas não conhecia o esporte paralímpico, né? Não era divulgado na época e, enfim. Tudo tem o propósito de Deus, na verdade, né? Os planos de Deus. E não conhecia e sempre praticava na educação física na escola. Né? Sempre estudei com pessoas, podemos dizer, ditas normais. Eu sempre fui diferente, né, na escola, você ser diferente. Depois que eu compreendi a minha verdadeira diferença, que era ter Jesus na minha vida. Essa sim era a minha diferença dos outros colegas, né? Mas até então eu achava que a minha diferença era ser deficiente e não conhecia o esporte paralímpico. Vim conhecer o esporte paralímpico em 2004, depois das Paralimpíadas de Atenas, e aí vi Clodoaldo Silva. Foi aí que você descobriu que você não era deficiente, mas sim eficiente. Exatamente, falei, opa, existe um esporte, existe algo... Você falou do Clodoaldo. O Clodoaldo, eu acho que foi assim a grande inspiração para muita gente, não foi, Daniel? Sem dúvida, ele foi um marco, né, para o esporte paralímpico, onde muitos vieram a conhecer o esporte paralímpico, assim como eu. Principalmente na sua especialidade, que é a natação. Natação, né? Exatamente. Mas eu fui pela natação pela graça de Deus, porque a princípio eu queria ser jogador de futebol. Né? E eu até digo que felizmente não deu certo o futebol, depois que eu acompanhei as Paralimpíadas, né, e tentei o basquete também, não deu certo. Foi mais ou menos a natação sobrou e eu queria praticar algum esporte. Agora, na Paralimpíada, você só experimentou fazer a natação ou você fez outras atividades? Não, só experimentei fazer a natação. Não teve mais nenhum outro esporte, só a natação mesmo. Agora, como é que é o dia a dia de um atleta paralímpico? Por exemplo, a questão de treinamento, patrocínio, essas coisas. Como é que... Essa é uma boa pergunta, né? Às vezes as pessoas acham que é diferente, né, de um atleta convencional. A única diferença é a questão de patrocínios. E isso é muito diferente, né? Hoje, graças a Deus, eu tenho o patrocínio, né, do Mackenzie, que me dá um apoio fantástico, ao qual eu posso estar vivendo unicamente, exclusivamente da natação. Posso me dedicar somente à natação. Não preciso fazer mais nada além da natação. E eu treino de segunda a sábado apenas, né? Descanso no domingo, mas treino quarta e sexta de manhã e de tarde. Quantas horas por dia? De piscina dá de 2 a 3 horas por dia. Aí tem mais um trabalho que é de musculação e pilates, né? Musculação segunda, quarta e sexta, pilates na terça e quinta. Então é uma semana bem cheia, nado em torno de 5 a 8 quilômetros por dia. Então é bem cansativo, mas quando a gente tem essas conquistas, por isso que eu falei que eu não troco essas medalhas realmente por nenhum ouro, porque o valor dessas conquistas, só a gente que vive o dia a dia do treinamento, a gente sabe. Quantas medalhas de ouro o Brasil conquistou, desculpa a minha ignorância, na Paralimpíada de Guadalajara? Você sabe? Então, nessa competição... Porque só você foram 11. Se eu não me engano, foram 50 medalhas de ouro. Eu não tenho certeza, não posso afirmar com certeza, mas eu acho que foi... Nas várias modalidades. Nas várias modalidades. Se eu não me engano, são 13 modalidades, né? E
eu tive uma boa parcela disso, eu posso dizer, né, com 11 medalhas de ouro. Sim, se foram 50, você foi o grande recordista, né, dessa Paralimpíada. Exatamente. Agora, Daniel, falando um pouquinho, por exemplo, eu não sei, eu me recuso às vezes a usar o termo deficiência, porque eu acho que a deficiência está aí na cabeça das pessoas e não exatamente na má formação desse ou daquele membro. Sim. Mas no seu caso, o que foi? Foi uma formação congênita, né? Eu nasci assim, então eu não tenho os braços e a perna direita. Mas em decorrência do quê? Tem uma explicação médica? Não, a única explicação que a gente encontrou foi a vontade de Deus, né? Não teve nenhuma explicação. O médico simplesmente falou para os meus pais que em 1 milhão eles foram escolhidos a ter um filho deficiente. Então a gente apenas crê na soberania de Deus. Irmãos? Sou filho único ainda. Filho único. Isso. Que bacana. Então você acaba sendo o xodó da casa. Não tem o que fazer, né? Mamãe deve levar leite na cama para você até hoje de manhã. Ah, de vez em quando sim. Mas a Paralimpíada, a gente sabe, ela acontece não paralelamente às Olimpíadas, né? Ela acontece posterior às Olimpíadas. Mas a gente percebe também que, eu não sei, talvez eu seja até um pouco cruel com quem divulga, com quem transmite, mas a impressão que a gente tem é que a mídia não dá a mesma importância às Paralimpíadas que dá às Olimpíadas. Eu estou errado na minha avaliação? Não, tá certo, né? Infelizmente, né, a gente, não comparando, que a gente também não quer comparar, mas a gente tem mais conquistas, né, que nas Olimpíadas do que nas Paralimpíadas. A gente conquista mais medalhas nas Paralimpíadas, né? E a gente também procura entender o porquê de tudo isso, né? E eu acho que a gente chega à conclusão que é a questão de exemplo, né? Você, né, ter um exemplo, de repente, todo deficiente, a gente pode dizer, né? É diferente de um exemplo você ter o César Cielo, né, que tem os braços e a perna. Um bom modelo, a gente pode dizer, né? Olhar para mim ser um bom modelo seria difícil, né? Mas, de repente, pode ser por isso. Mas eu acho que aí é uma questão de interpretação ou até mesmo de ponto de vista. Sim. Porque, claro, temos que reconhecer toda a trajetória do Cielo, enfim, as conquistas dele. Mas, sinceramente, se eu faço uma comparação de valores das conquistas do Cielo e das suas, eu acho que você, como nadador, com todo respeito ao Cielo, de certa forma, em função da dificuldade que você traz naturalmente para o exercício da natação, você fez algo e conquistou algo, na minha visão, muito mais importante do que conquistou o Cielo. Eu penso dessa maneira também, eu acredito assim, né? E é algo que a gente tenta mostrar que não tem essa diferença, né? Eu por ser deficiente ou se eu não fosse deficiente, independente, a gente é atleta. A gente que tem uma deficiência, nós somos atletas como qualquer outro e atletas de alto rendimento. A gente treina muito para chegar e conquistar uma medalha de ouro para o nosso país. Assim como César Cielo treina, assim como Joana Maranhão treinam e ganham medalhas para o Brasil. Eles treinam da maneira que a gente treina também, mais ou menos, isso a gente não sabe, de repente a mesma quantidade, né? Mas todos treinamos muito forte para estar lá. O grande problema eu acho que o esporte paralímpico é novo ainda, né? A gente está engatinhando, a gente pode dizer, a gente está começando a andar. Então é algo que está evoluindo. Se a gente pensar de 2004 até agora, a evolução que já teve, né, das pessoas nos conhecerem na rua e nos dar parabéns, isso é muito bom, nos faz muito bem, né? Vocês viram, pelo menos existem brasileiros que estão torcendo para a gente. Isso é muito gratificante e isso nos motiva a continuar ainda mais, a treinar ainda mais para poder representar bem o Brasil, trazer medalhas para o país e quem sabe em 2016 acontecendo os Jogos Paralímpicos aqui no Rio de Janeiro, né? É uma grande oportunidade para a gente conseguir, de repente, deixar as coisas paralelas, né? O esporte paralímpico e olímpico estão no mesmo níveis.
né, de divulgação. E acontecendo, quem sabe, simultaneamente, né? Exatamente. Também não sei por que tem esse ato aí entre a Olimpíada e a Paralimpíada. Agora, Daniel, o seu dia a dia, como é que ele é? Você tem um técnico, você tem uma pessoa que te acompanha permanentemente? Como é que é a sua vida no dia a dia? Tem um técnico. Na questão, por exemplo, nutricional, como é que é isso? Hoje eu tenho uma equipe multidisciplinar, né? Tem um técnico que a gente está todos os dias, né, ali na piscina, treinando. Tem um preparador físico na musculação, um preparador físico no pilates. Essas pessoas ficam exclusivamente por conta da sua atividade paralímpica ou como atleta, ou elas dão suporte também a outros atletas? Eu acho que o único atleta sou eu, mas eles têm o trabalho deles e eu tenho um horário com eles, né, um determinado horário para eles estarem me atendendo e a gente poder fazer o treinamento. O meu treinador é o único caso que é exclusivo meu, é meu treinador e tá ali, a hora que eu precisar ele vai me treinar e tudo mais, é o único caso assim. Agora os preparadores físicos, tanto da musculação como do pilates, têm os trabalhos deles e a gente agenda um horário para estar podendo treinar, assim como minha nutricionista. Ela tem o consultório dela, faz o atendimento dela e ela me atende assim que eu preciso, uma vez por mês. E o seu treino ele é feito de que forma? Você entra na piscina com alguém, tem alguém para puxar esse ritmo, como é que é? Tem, eu treino, é uma equipe lá de Bragança, umas molecada de 15 a 17 anos, né, do convencional, sem nenhum tipo de deficiência. Só tem mais 2 deficientes que treinam. E isso é algo que me motiva ainda mais, né? Eles que têm os 2 braços e as 2 pernas não querem perder para quem não tem os 2 braços e uma perna. Mais perna. De vez em quando, sim. Então, isso é uma motivação a mais para mim e é muito bom, né? Estar treinando com eles, que eles acabam me puxando no treino e eu acabo motivando eles também. Uhum. Bom, nós vamos chamar o intervalo e na sequência vamos continuar a nossa conversa aqui, porque eu quero falar, inclusive, das medalhas, porque cada uma aqui representa uma modalidade de natação, não é isso? Eu estou vendo aqui, a impressão que se tem é que você nada um estilo, mas tem aqui o medley, tem aqui os 100 metros livre, tem os 50 borboleta, costas, revezamento, enfim, são várias. Exatamente, tem várias provas. Várias provas. Isso. Rapaz, eu vou te falar um negócio, viu? Eu sinto uma santa inveja de você, porque eu não sei nadar. Mas nunca é tarde, nunca é tarde. Eu não. Aliás, você vai depois dizer também como é que foi que você começou a nadar, porque naturalmente você não nasceu sabendo, sim. né? Teve um momento que você teve que encarar. Teve. Né? Mas ao mesmo tempo que eu não sei nadar, e a minha frustração é essa, a frustração da minha mulher é não saber andar de bicicleta. Olha aí.